Gurizada, o negócio é o seguinte, o Palmeiras é o campeão da Taça Libertadores da América. Na tarde deste sábado, no lendário estádio Centenário em Montevidéu, no Uruguai, a equipe do técnico português Abel Ferreira venceu o Flamengo de Renato Portaluppi pelo placar de 2-1, gol da vitória marcado no primeiro tempo da prorrogação. Neste vídeo eu quero te contar a história deste jogo e o que esta vitória, este título palmeirense contra o Flamengo nos ensina. Vocês conhecem a fábula do francês La Fontaine, a cigarra e a formiga? Pois este jogo reproduz esta história. Há quem diga que a fábula da cigarra e da formiga tem origem na Grécia, mas ela realmente ganhou notoriedade nos versos do francês La Fontaine. A história é bem assim, eu vou resumir para vocês. Durante o verão, enquanto a formiga acumulava alimentos, especialmente folhas e sementes, a cigarra cantava. E lá se via a formiga caminhando para o seu esconderijo, para a sua casa, carregando folhas e alimentos, armazenando, acumulando. Quando chega o inverno, um rigoroso inverno, com nevasca e muito frio, já não há tantos alimentos disponíveis. Pois então a cigarra, desprotegida, sem alimentos para se guarnecer, foi pedir socorro para a formiga. E aí acontece o seguinte diálogo. A formiga pergunta para a cigarra: ué, onde você esteve durante todo o inverno? A cigarra responde: no inverno eu estava cantando. E a formiga diz: pois bem, agora aproveite para dançar. E aí há versões que dizem que a formiga, com suas amiguinhas formigas também, acabaram todas socorrendo a cigarra. Outras versões, um pouco mais ácidas, dizem que não. O que esta fábula nos ensina? A valorizar a dedicação, o empenho e principalmente o trabalho. Pois esta decisão da Libertadores da América, disputada no lendário estádio Centenário em Montevidéu, no Uruguai, nos remete à fábula de La Fontaine, da cigarra e da formiga. Porque a gente vê um time com brilho, um time com muitos talentos como o Flamengo. A gente olha o banco de reservas do Flamengo e, por exemplo, tem Diego, tem Vitinho, tem Pedro e outros atletas de talento. E a gente vê um Palmeiras com um time realmente muito bom, mas com o técnico Abel Ferreira, que está apenas começando a sua trajetória profissional sem os mesmos recursos técnicos. O jogo começa com o Palmeiras recolhido no seu campo, entregando a posse de bola para o Flamengo e jogando no erro adversário, que acontece já há 6 minutos. Felipe Luiz fora de posição, o Bruno Henrique tenta cobrir, um lançamento do Gustavo Gomes, o Mike faz a jogada pela direita, o cruzamento, Rafael Veiga fuzila o Diego Alves, 1-0 para o Palmeiras. A partir daí o Palmeiras recolhe mais ainda em 2 linhas de 4, bem montadas, bem armadas. E não deixou espaço para os armadores flamenguistas, especialmente o Everton Ribeiro e o Arrascaeta. Quem foi incumbido de criar as jogadas do Flamengo foi principalmente o Andréas Pereira e até o Davi Luiz. O Andréas Pereira, que é volante, o quarto zagueiro Davi Luiz, eles é que conduziam a bola. O Palmeiras deixou o Flamengo avançar quase que até a sua linha intermediária. O Flamengo perdeu algumas oportunidades ainda no primeiro tempo, apesar de não ter muitos espaços, mas não chegou a ter chances claras de gol. Terminou com um posse de bola infrutífera de 65% contra apenas 35% do Palmeiras. Vocês lembram que o Renato dizia sobre posse de bola? Posse de bola não ganha jogo, ele dizia enquanto técnico do Grêmio. Vem o segundo tempo, o Palmeiras ainda mais recolhido e de cara o Flamengo cria 3 excelentes oportunidades de gol. O Gabigol desperdiçou num contra-ataque logo a 3 minutos. Depois o Davi Luiz parou no Everton a 10 minutos. E o Bruno Henrique perdeu de cabeça aos 15 minutos. Palmeiras recuado excessivamente. Bem, até que o Renato colocou o Michael na do Everton Ribeiro a 17 e a 26. Uma jogada combinada entre Gabigol e Arrascaeta. O Gabigol um pouco sem ângulo, surpreendeu o Everton, goleiro do Palmeiras falhou no gol e houve o empate 1-1.
Falha do goleiro do Palmeiras, uma bola defensável, não vou classificar como frango, mas uma falha. Vocês sabem que eu sou crítico ao goleiro do Palmeiras, sei que ele tem muitas virtudes, que é um vencedor na sua trajetória profissional, mas eu acho que ele tem algumas limitações. O Gabigol chutou a bola no seu canto e ele acabou aceitando a 26 minutos. A partir daí eu fiquei com a impressão de que o Flamengo faria o segundo gol e chegaria à vitória, mas o Flamengo já não tinha mais tanta perna, já não tinha mais tanto vigor físico. E um Palmeiras muito disciplinado, muito bem organizado taticamente. E olha que o Abel Ferreira perdeu seus 2 volantes, perdeu o Danilo, perdeu o Zé Rafael, colocou o Patrick de Paula a 24 na do Danilo. E o Patrick de Paula se mostrou um jogador muito combativo, fez um baita jogo, dando uma recuperada no sistema de marcação do meio-campo palmeirense. O Danilo Barbosa entrou já a 36, foi perdendo jogadores o Abel Ferreira, e mesmo assim o Palmeiras não desmanchava a sua estrutura. Eu até acho que o Abel cometeu um erro na saída do Dudu, que não fez lá uma partida brilhante, né? Mas a saída do Dudu parece que tirou um pouco o ímpeto e soltou ainda mais o time flamenguista. O Dudu saiu, a 31 minutos para dar lugar ao bom jogador Wesley. E aí o jogo terminou 1-1, foi para a prorrogação, a 4 minutos, um vacilo do melhor jogador em campo. Sai jogando o Flamengo pelo seu setor esquerdo, Davi Luiz para Andréas Pereira, ele vacila, o Daverson lhe toma a bola e chuta com precisão no canto esquerdo do Diego Alves, colocando o Palmeiras em vantagem 2-1. Depois do Flamengo, aí o Renato demorou, foi colocar, faltando 10 minutos na prorrogação, foi colocar o Vitinho e o Pedro, né? Poderia ter utilizado os jogadores muito antes, já quando foi para a prorrogação. O Abel respondeu com o Felipe Melo, funcionando como terceiro zagueiro, também já no finalzinho da prorrogação. E o Palmeiras conquistou o título, consagrando este treinador. Abel Ferreira, 42 anos, começou em equipes profissionais em 2017. Vejam como sua trajetória é curta. Estava treinando equipes do time B em 14, 15, 16. Em 2017, seu primeiro trabalho nos profissionais no Braga, depois foi para o PAOK e está apenas no seu 3º clube. E no Palmeiras já ganhou a Copa do Brasil de 2020 e a Libertadores da América de 2020 e 2021. É a segunda final de campeonato que o Abel Ferreira tira o título do Renato Portaluppi. A outra, a gente sabe, foi em março desse ano, na decisão da Copa do Brasil, o Palmeiras bateu o Grêmio. O Flamengo, que vai entrar no momento de crise, não ganhou nada nessa temporada sob o comando do Renato. O Flamengo, que em 2019, com o Jorge Jesus, ganhou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores da América. Em 2020, com o Rogério Ceni, num trabalho ruim, ganhou o Campeonato Brasileiro. A gente lembra como é que foi, perdendo no último jogo. O Internacional vacilou nas últimas rodadas, mas mesmo assim o Ceni carimbou um Campeonato Brasileiro. O Flamengo, que neste ano, com o Renato, foi eliminado da Copa do Brasil nas semifinais, tomando 3-0 no Rio de Janeiro para o Atlético Paranaense. E no Campeonato Brasileiro, faltando 4 jogos, está 8 pontos atrás do líder Atlético Mineiro. A situação do Renato Portaluppi me parece que vai ser agora para cumprir, se não for demitido nesses próximos dias, mas haverá uma pressão gigante em cima do trabalho do Renato Portaluppi, porque já havia um descontentamento com a eliminação na Copa do Brasil, com o distanciamento do líder no Campeonato Brasileiro do Atlético Mineiro e pelo episódio que aconteceu nesta semana em Porto Alegre, quando muitos flamenguistas ficaram descontentes com a maneira como o Renato conduziu o seu time, facilitando e deixando o Grêmio pelo menos empatar. Eu lembro, o Flamengo vencia por 2-0, tinha um jogador a mais, o Grêmio empatou e por pouco não conseguiu a virada. Inclusive teve um conselheiro do Flamengo que entrou com uma medida no STJD, denunciando o Renato pela maneira como ele conduziu o time, favorecendo um adversário. Não vai dar nada. Exceção feita a barulho. O que esse torcedor fez foi barulho, mas isso mostra um pouco da panela de pressão que o Renato vai encarar nos próximos dias frente ao Flamengo. E eu tenho a convicção de que seu trabalho vai encerrar no máximo até o final do Campeonato Brasileiro, se é que ele dura por estes 4 jogos. Palmeiras, campeão, merecidamente o campeão brasileiro. Flamengo lambe as suas feridas, via de títulos com Jorge Jesus e inclusive com o Rogério Ceni, num trabalho muito questionado, e com o Renato. Perdeu a Copa do Brasil, está perdendo o Campeonato Brasileiro, perdeu o Libertadores da América. Acho que ele certamente não vira o ano como técnico rubro-negro. A vitória do Palmeiras sobre o Flamengo reproduz
a fábula de La Fontaine, da cigarra e da formiga. O Flamengo é a cigarra que toca música, que canta alto, que dança. O Palmeiras é a formiga que trabalha, que tem disciplina, que tem organização e que trabalha muito. Feitoria, gurizada, se inscrevam aqui no canal do Menegas. Ativem as notificações ali no sininho. Se gostarem dos meus vídeos, valendo aí o like, todos vocês inscritos, eu tô contando com isso. Feitoria, vai, um abraço.